gente! Oi, 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 gente! Sejam todos mas muito Bem-vindos no nosso segundo episódio do Singular Cast. Hoje estamos aqui com uma convidada mais do que especial, uma aluna muito querida que já até me ligou uma vez para a gente discutir um caso reumatológico. A gente pode até falar disso depois, né, ao longo da nossa trajetória. Estou aqui com Luana Cartacho, que tirou a maior nota de dermato na USP na primeira fase. E apesar de ter, a gente vai comentar isso, num currículo que não era tão bom, ainda assim ficou em segundo lugar na USP de São Paulo. Se não fosse bastante, ela passou em sexto lugar geral no Sul São Paulo de Dermato. Luana Cartacho, seja muito, mas muito bem-vinda aqui na nossa mentoria. Obrigada, Matheus. Boa noite. Estamos aqui, ó, hoje é que dia que é hoje? Dia 28 de fevereiro. Se esse daqui não fosse um ano bissexto, amanhã já seria 1º de março, já seria o dia do raio, então você já está aqui já naquela mente de residência, inclusive hoje você foi lá para a USP já conhecer as coisas, não foi? Exatamente, foi. E é muito doido, assim, porque a gente cria tanta expectativa para a hora que vai passar e tal. Quando acontece, assim, é muito mágico. É surpreendente. É surpreendente. É uma mistura assim, de ansiedade, assim, medo do Uhum. novo, né? Que tem, normal. Tem friozinho na barriga, mas, assim, sensação de dever cumprido, de que a gente vai crescer muito, que vai ser maravilhoso. Exato. Então, eu queria começar nossa conversa primeiro mostrando quem você é para os nossos ouvintes. Lembrando que o nosso episódio estará no Spotify logo mais. Então, esse episódio aqui a gente está conversando com pessoas do futuro também. Então, conta pra gente quem é a Luana Cartacho, de onde que ela veio, faça uma mini biografia. Eu sou de Recife, tenho 28 anos. Me formei na Universidade de Pernambuco, né, que é estadual de lá, do meu estado, e me formei em 2019. E aí, tem um tempo aí até eu decidir fazer residência. Eu tirei 3 anos aí para me entender como médica, viajar, trabalhar também, né? E aí, depois desses 3 anos aí trabalhando, decidi fazer residência. E coincidiu também de ser o período que eu me mudei para São Paulo, vim acompanhado do meu noivo para cá, ele mudou de emprego. E acho que, assim, uma introdução assim, rápida é isso. Perfeito. E daí a pergunta que não quer calar, Luana, você não passou de primeira, Não, tá certo? Conta um pouquinho dessa história. Pois é. É, 2022 eu comecei a estudar para a prova, né? Uhum. E estava muito bem, assim, preparada, porque eu fiz Medicoff e eu não tenho nada, assim, tenho um A para falar, a preparação foi excelente. Estudei muito, todo dia, fiz, assim, mais de 20 mil questões, né? Uhum. Mas dermato é difícil. É normal que você não vá bem, a gente tem que normalizar isso também. Às vezes você pode dedicar muito empenho no estudo e mesmo assim não dá certo. Mas claro, eu acho que você tem que encarar esse fato de não ter passado e tentar entender, assim, analisar, poxa, o que é que poderia ter feito diferente, né? Exato. O que é que eu posso ter mudado? E aí, adicionei algumas coisinhas aí desse ano em Ótimo, que a diante. gente vai falar. Lu, isso é extremamente importante e relevante. Por quê, gente? Não é como, veja bem, ó, se eu pegasse todo aquele desempenho de um ano, amassasse, jogasse na latinha do lixo e começasse do zero. Claro que não, gente, porque eu vou começar da onde eu parei. Eu tô sempre numa curva ascendente de desempenho. E o mais importante é a gente focar em um ganho palpável. Eu conseguir olhar para trás e retrospectivamente falar de um ano para o outro, o que que eu melhorei? Se eu pegar objetivamente em clínica médica, em cirurgia, não importa, de um simulado para o outro, de um ano, de uma prova para outra, o que de fato eu tive de ganho palpável? E essa é a nossa melhor estratégia. Claro que lidar com resultado negativo, com uma reprovação, ninguém gosta, mas a gente precisa ser treinado para olhar e não jogar fora as coisas boas, reconhecer que você está crescendo. É nesse ganho palpável que a gente precisa focar. Conta para mim, para os nossos ouvintes, como é que foi esse processo para você, Lu?
Então, eu ia falar que eu lembro de você falando daquela coisa do mindset de crescimento, Exato. né? Que é isso, você não passei, mas assim, comparando com o que eu tava no começo do ano, 2022, pro final, não é que assim, tive péssimos resultados, não, tive resultados, tipo, eu fiz, poxa, cheguei até assim, longe numa determinada prova, e eu fiz, poxa, eu posso avaliar que não passei em nada, mas eu posso pegar e assim, não, eu fui até bem. Então, assim, eu posso ir melhor ainda no próximo ano, se continuar com as estratégias corretas. Exato, exato. Esse é o mindset de crescimento do aluno que recebe uma reprovação. A batalha, né? Você pode ter perdido a batalha, mas a guerra tá rolando. Eu não gosto nem de falar guerra porque parece uma coisa meio negativa. Porque tudo depende da história que eu quero contar. Se eu encarar esse ano como sendo aquela tortura medieval, eu já comecei errado. Eu preciso encarar esse ano como uma preparação, como realmente um treino. Não como, meu Deus, uma tortura medieval. Isso é muito ruim quando o aluno já engata e já não começa com o pé direito, já enfia ali o pé no pessimismo. Isso é É, péssimo, já mina o nosso desempenho. exato. Se apaixonar pelo processo, né? Exato. E Lu, conta um pouquinho sobre dermato. Por que dermato? Então, durante a faculdade toda, eu já me interessava por dermato, mas eu tinha uma barreira porque eu pensava assim, nossa, é muito difícil passar. Não vou, assim, eu acho que eu construí, assim, defesas mentais para dizer assim, não gosto muito disso não, acho que é coisa, assim, da minha cabeça, eu não gosto muito não, por medo de tentar a Aham. prova, sabe? Mas no fundinho eu sempre quis, um pouco. Mas aí me formei, trabalhei como generalista, e aí eu pensava assim, não, vou fazer clínica médica, vou fazer algo assim. E aí comecei a ver o dia a dia e eu vi que não era bem aquilo. Aí começou a me pegar aquela coisa da dermato de novo. Nossa, mas será que eu deveria tentar? Mas enfim, não. Pensar em outras coisas, que dermato é muito difícil. Vamos pensar em outras coisas aí. Mas aí quando chegou na hora de realmente estudar para a prova, eu passei por várias especialidades. E aí quando eu pensei, não, eu vou encarar a dermato. Vou encarar esse negócio. Aí, assim, minha vozinha na cabeça assim, silenciou, assim, minhas dúvidas, Isso. sabe? Uhum. Porque é uma especialidade muito dinâmica, tem uma área de atuação muito ampla. Eu acho que você lida com. Eu tô falando assim, muito além da estética, assim, de autoestima mesmo, assim, você devolver até funcionalidade também para os pacientes, que às vezes ficam. Eu me lembro de um caso de uma dermatite atópica que era muito grave, e o menino já tinha, sei lá, 15 anos e ele não conseguia entrar numa piscina, porque era muita coceira, ele não podia entrar numa piscina. Aí quando ele começou a fazer o tratamento correto, e aí controlou, e ele, poxa, tô tão feliz que eu consigo agora Exato, entrar numa piscina, tomar uma coisa tão simples, mas que, né, pra gente é com tão certeza. óbvia. Exato. E às vezes, ó, pensa nos pacientes que eu conheço da dermato. Às vezes eles têm vergonha porque tem aquelas lesões que aparecem, você priva uma pessoa de ter toda a funcionalidade, não é Exato, só beleza, vai exatamente. muito mais além, você recupera isso. Isso é Isso, fantástico, Lu, eu acho fantástico. também. Além de dermato, ser extremamente visual. Exatamente. Muito prático, resolutivo. Eu gosto do perfil do paciente também, tá, dermato. E aí, estou muito feliz E com a ficou escolha. perfeito. Então, ó, vamos pegar do começo dessa trajetória de 2023. Então, vamos pegar lá janeiro. Tá. Luana, você já estava acertando 80 para 90% em janeiro do ano passado? Não. Assim, 2022 não. 2022 não, eu estava acertando, assim, pouco. Agora, como eu já tinha estudado bastante, 2023 eu estava acertando bem. Uns Uhum, 80 eu já estava fazendo. perfeito, porque a Mas gente eu já já veio. tinha, Exato. exato, não, quando eu, assim, 2022 comecei a estudar, não fazia 80, Uhum. nem Quanto que você perto. fazia lá no começo? Então, para o aluno falar, cara, eu vou começar agora. Nossa, sei lá, 45, 50, uma tragédia. E é uma falsa ilusão, porque você faz um mês, de estudo, aí você sobe muito rápido para uns 60, né. Uhum. Ficava: "Nossa, isso aqui vai ser isso", sempre que o pessoal fala que é muito difícil, isso vai ser rapidinho, mas Uhum. não é assim, você Não. consegue subir uma quantidade alta no começo, depois vai ficando mais difícil, mas nada impossível. Você vai continuando, insiste e vai melhorando. Perfeito. E se a gente parar para pensar na sua vinda para São Paulo, que você mudou de estado, saiu da sua zona de conforto, como é que foi essa mudança no meio do seu estudo? Nossa, foi complicado, assim,
Eu acho que mudar de cidade me ajudou no sentido de amadurecer, sabe? De saber elencar as minhas prioridades, né? Porque agora eu estava morando num apartamento que eu não conhecia, estava vivendo uma vida sozinha, morava com meus pais. E aí me deu um senso de responsabilidade maior, como gerenciamento de tempo. Eu acho que nesse sentido me ajudou. Mas é um desafio. São Paulo é uma cidade muito grande, é um pouquinho solitária, né? Assim, faz parte. Uhum. Mas eu acho que foi mais positivo do que negativo, porque também é uma cidade que te inspira a estudar, a trabalhar. Eu senti isso Que é aqui. tudo em Tudo em movimento. Exato. movimento. Eu adoro a vibe de São Paulo por causa disso. Exatamente, eu senti isso. Aí, para mim, num todo, assim, acho que foi mais Uhum. positivo até para os meus estudos do que se eu tivesse continuado em Recife. E falando antes dos estudos, vamos falar do trabalho. Como é que você conciliou o trabalho com os estudos? Porque, veja, quando a gente fala em dermato, eu preciso de um volume de É estudo. Então, não verdade. adianta você falar, não, eu tenho, ó, um dia só de estudo, eu vou fazer 24 horas assim, ó, corrido lá, Não que não vai. vai ter volume. Como é que você se organizou? Dá uma dica para uma pessoa que está começando agora e quer dermato. É. Como é que você se organizou na sua semana? Eu trabalhava 2 vezes por semana, Uhum. plantões de 12 horas, né, então eram 24 horas por semana. Era na segunda-feira e na terça-feira, os piores dias de plantão, para se dar num pronto-socorro, mas eu gostava porque me mantinha, assim, uma ideia de tipo: "Ai, segunda-feira é dia de trabalho, então vamos manter mais ou menos assim". E os outros dias para estudar, Ótimo. totalmente. E achei muito importante também, tirei férias em novembro, e aí eu fiquei totalmente dedicada a isso. Eu acho que faz muita diferença no finalzinho você dar uma diminuída ainda mais nos plantões para você focar mais. Mas é isso, assim, eu acho que não tem milagre, assim, não dá Não para tem. trabalhar muito, assim, não é o Não. momento, né. Exato, eu já falei isso em todo assim, todo momento que eu consigo eu falo: "Não Uhum. dá pra gente ser morno esse ano. É, Ou você vai trabalhar pra fazer aquele pezão de meia, aham, ou você vai estudar pra passar e passar com é, conforto, passar bem". é, Então, ó, a gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia que o cara vai trabalhar de segunda a sexta, 12 horas e vai conseguir manter uma rotina de estudo pra não passar na vai, dermato com a nota que você passou. não Não tem vai. como, é É. incompatível. E é muito importante, assim, acreditar no seu empenho, né, porque em muitos momentos você fica se perguntando assim: "Caramba, eu tô deixando de trabalhar, tô ganhando menos do que eu gostaria, apostando numa prova, assim, né, assim, que pode ser que nem dê certo", né, mas você tem que acreditar, porque uma hora dá certo e vale muito a pena, assim, não me arrependo nada de ter Uhum. ganhado menos dinheiro ano passado, É o né. que eu falo, é um passo para trás para você pegar impulso e você dar aquele sprint que a gente precisa para nossa carreira. Porque Exatamente. veja, uma boa residência abre portas. É. E assim, hoje eu sei que muitos alunos se frustram quando não conseguem passar, não apenas em dermato, mas como em outra especialidade. E às vezes gira aquela vozinha que fala: por que que eu não faço uma pós? Por que eu não faço É, uma especialização? É mais tranquilo. Mas veja, a gente está batalhando aqui para dar o futuro que você quer. Claro que se uma pessoa quiser fazer os outros caminhos, está tudo bem, mas para quem quer isso, não desistir, certo? Isso é o exato. mais importante. Então, se eu fosse sumarizar aqui uma dica, será que eu posso fazer isso? Seria em torno ali de 24 a 30 horas, no máximo, de Isso. plantão por semana. Então, às vezes, 2 de 12 já está ótimo, e às vezes um de 6 ali estourando. Hum. Então, 24 a 30 é o nosso máximo. E a gente não precisa também se culpar por não estar trabalhando tanto quanto o colega, porque tá tudo bem, não existe só estudar. Estudar é uma profissão, ainda mais Exato. pra gente passar na residência. Aham. Exato. E tem que investir tempo. E falando em horários do dia, a gente sentou na mentoria e a gente organizou manhã, tarde e noite. Conta pra gente se tinha um horário que você tinha mais produtividade em relação como é que você se organizou manhã, tarde e noite? Como é que funcionava? Produtividade muito mais de manhã, muito mais. Eu gostava de fazer, o mais difícil primeiro. Muito bom. E pra mim, o mais difícil era o flashcard. Eu acho que Uhum. exigia muito mentalmente de mim, porque é um estudo muito ativo, né, Extremamente ativo. Se a gente acha muito. que é passivão, que você vai sentar lá, vai apertar um Nossa, botão, não, não. é muito ativo. Então eu fazia primeiro o flashcard, geralmente de manhã. Gostava de fazer aquela coisa que você falava de criar uma rotina mesmo, um Isso. ritual, né, um Uhum. cafezinho. Eu gostava de, tipo, acordar cedo, ir pra academia, Uhum. porque aí eu já estava acordada,
Aí voltava, fazia o café e aí já emendava o flashcard de manhã cedo. E aí depois ia questões, né, a Aham. maior parte da tarde e tal, e de noite, ou então no final da tarde, eu deixava para ver as aulas, que era um estudo mais passivo. Perfeito. Essa estratégia é muito boa, porque se a gente pensar numa escadinha de rendimento, ver aula é nosso primeiro degrau. Claro que, a depender de onde a gente esteja na trajetória, então esse ano 2023 você já pegou a bagagem do que você começou em 2022. Então, não existe uma fórmula que eu consiga aplicar para todos os alunos. Então, Exato. vai depender de desempenho de cada um. Então, às vezes, o aluno vai precisar sedimentar coisas teóricas. Mas no seu caso, que a gente já estava engatando, porque a Exato. gente não jogou fora, né? A gente nunca joga fora o desempenho do ano É. passado. Você deixou perfeito. Então, primeiro escadinha que menos vai aumentar vai ser aula. Perfeito. Segundo passo, questão. Terceiro passo, questão com correção crítica. E o último passo, que é o nosso melhor, é questão com correção crítica, gerando flashcards que vão cair no seu Sim. algoritmo de revisão. E para a gente desmistificar a ideia de flashcard, eu acho importante eu te perguntar: quanto tempo você demorava para zerar seus flashcards de manhã? Deixar o Anki bonitinho, 000. Nossa, deixa eu ver. Aí depende, viu, Matheus? Tem Uhum. dia que eu passava um tempinho, viu? Mas assim, umas 2 horas, vai. Ótimo. E 2 horas na fase final. Isso é legal da gente falar, porque tem um aluno que acha que o flashcard é uma coisa rápida, Não en é. passant, que ele vai fazer 15 minutos. Não. Não. Então, ó, no começo do ano, quando o meu Anki ainda não tem o volume, meia É. hora, 45 minutos, eu começo. Não, beleza, consigo Aham. matar. Mas quando a gente fala alto desempenho, final do É. ano, eu posso passar 1h30, às vezes até estender mais. Mas E não é uma coisa gostosa de fazer. não Não é. é. Não, definitivamente É, não. Mas é bom, é é. aquele sentido. Eu não tenho essa sensação porque eu ainda preciso sair dessa dentaria. Todo episódio eu prometo que eu vou fazer alguma coisa. Então esse eu vou prometer que eu vou fazer, sei lá, 50 minutos de atividade física até o próximo Hã. episódio. Mas aquela sensação que dever cumprido É. é bom. E se o aluno deixar para fazer flashcard no final do dia, não Não vai vai dar. fazer. Não vai. Não vai fazer. E o que você fala para o aluno que fala: "Luana, ok, eu entendi que fazer flashcard é bom, mas eu quero ver mais conteúdo". O que você fala para esse aluno? Por que priorizar flashcard? Porque assim, você pode fazer um flashcard mais conteudista também. É porque a pessoa, quando pensa assim, flashcard, pensa que é só aquela coisa bate bola, assim, rápido, né, mas Uhum. não é. Você pode fazer de imagem, você pode fazer os mais conteudistas, que esses são os que dão mais trabalho, Isso. que exige mais mentalmente de você, mas que é uma ferramenta de revisão poderosíssima. Fantástica. Perfeito. Poderosíssima, E assim. digo mais, a gente consegue começar a prever as coisas que vão cair, porque É. no fundo, Sim. é o que a gente sempre comenta, é uma roleta, então a É. gente pega um diagnóstico, sei lá, dermatomiosite, um ano, gente, pelo amor de Deus, caiu dermatomiosite esse ano na prova da USP, a gente já tá várias vezes já caiu É. dermatomiosite, a mesma foto, mesma coisinha. Então, às vezes, Uhum. um ano vai cair a clínica, outro ano vai cair o diagnóstico, outro Isso. vai cair o tratamento. Quando a gente faz um conteudista, a gente consegue, né, abraçar essas nuances, é muito bom. Prever. É, porque se você ficar só na questão, fica meio recortado, né, o Exato. conhecimento. Uhum. Acho que o flashcard, assim, pegar esses assuntos mais específicos, como você falou, né, assim, que vai cair mais, tipo, ter ele bem Perfeito. elaboradinho é muito bom. Então, ó, primeiro horário do dia, flashcard. Isso já batemos. No nosso último episódio com o Lucas Piazon, eu falei bastante já sobre o fluxo, de como é que funciona. Então, hoje, eu quero abordar outros aspectos, antes da gente ir para o nosso próximo tema. Quando a gente fala de flashcard, tá? Os alunos sempre vão perguntar quantos baralhos você tinha, como é que você se organizou? Isso foi bom até que você me corrigiu, porque eu fazia assim, endócrino, cardio, dava um desespero, porque você vê aquela tanto de coisa para fazer e a prova não é segmentada. Você não vai ter uma Exato. questão de endócrino, não, vai ser uma prova de clínica médica. Então, aí eu ajeitei e aí eu deixava clínica, cirurgia, preventiva, pediatria, GO, e eu tinha um específico para o New England, de imagem Ótimo. só.
Mas era desse jeito, e eu acho que fez toda a diferença. Muito bom, porque às vezes a gente fica naquela ideia que eu preciso subcategorizar tudo. E assim, se eu quiser fazer isso, faça no formato de tags, eu boto uma etiqueta. Isso. Se eu quiser colocar uma etiqueta de endócrino, ótimo, mas lembra que se eu quiser também só ir no painel e digitar o tema, vai aparecer. Então eu Exato. não preciso de fato utilizar as etiquetas. Vamos só contextualizar para as pessoas às vezes que estão escutando que nem sabem Não o que a sabe o que gente tá está falando. falando. Então vamos lá. O Anki, como a gente já viu no nosso último episódio, é o aplicativo mais utilizado do mundo de flashcard. Lá, basicamente, a gente vai criar um baralho e a gente vai criar flashcards que vão estar nesse baralho. De acordo com a nota que você dá para cada flashcard quando você revisa, se vai ser fácil, médio, difícil ou errei, ele vai programar a sua próxima revisão. Então é muito bom você acordar de manhã e já ter uma ideia de todo o seu trabalho ali de flashcard do dia. Esse é o fluxo. Perfeito, Lu. A gente comentou dos baralhos, comentamos inclusive que você tem um baralho só para imagem, isso é muito bom. Ótimo. Agora vamos falar sobre provas, que eu tenho certeza que eles perguntam, né? Deixa eu até ver, inclusive, se a gente já tem algumas perguntas aqui. Ó, tem uma perguntona. Ixi. Então, ó, antes da gente falar do próximo assunto, vamos ver aqui, ó. É uma colega, não sei se você conhece, a Shen, ela perguntou assim: Luana, parabéns pelos seus resultados e trajetórias. Você é uma fonte de inspiração absurda. Queria fazer uma pergunta a respeito. Olha, parece que eu até li o pensamento. Queria fazer uma pergunta a respeito de provas antigas. Já que você tinha estudado bem em 2022, imagino que tenha feito todas as provas antigas das instituições que você tinha interesse. Por isso, em 2023, você fez provas diferentes em casa das que você já conhecia? Se sim, quais? Responde essa e depois eu vou para follow-up. Tá. Obrigada pelo carinho, muito fofa. Então, realmente, você fica viciado em algumas provas. Por exemplo, Uhum. em 2022 eu já ter feito muitas provas da USP, assim, já sabia decorada. Infelizmente, assim, eu ia fazer esse ano, 2023, e eu já sabia decorada, realmente. O que me ajudou muito a fazer prova de R+. Ótimo, que é uma coisa que a gente entrou na seara, muito Isso, eu bom. fiz, assim, bem mesmo. Eu lembro que você, assim, pontuava muito isso, assim, fazer mais de uma vez, inclusive. Uma Uhum. vez só, uma vez você tem uma ideia, assim, agora tem que fazer a segunda vez, que é para sedimentar mesmo. E continuei fazendo as provas de R1. Tentava não ficar tão automatizada, apesar de já saber a resposta, estava assim, tá, sei lá, dermatomiosite, beleza. Caiu o tratamento, mas eu sei o quadro clínico, de cabeça. Eu sei o quadro clínico, eu sei a epidemiologia, eu sei o diagnóstico. E aí, eu, assim, revisitando isso, aí eu via, pô, eu não sei, eu sei a resposta, eu não sei destrinchar tudo. E aí eu fui tentando fazer essa análise mais crítica, assim, nas provas, que eu já sabia a resposta. E aí tá um ponto-chave, porque nosso objetivo, ao estudar provas antigas, não é a gente responder uma prova que já foi. Então tem aluno que se eu botar uma prova que ele já fez, ele vai gabaritar, mas vai chegar na hora do vamos ver, não vai conseguir performar, Exato. porque ele tá no superficial. Isso é Uhum. uma coisa que a gente entra muito a fundo na nossa mentoria, que é como corrigir as questões e como é que eu parto das questões para realmente gerar conhecimento. Então, isso que você falou, vamos só, assim, pegar isso e deixar mais uma vez batendo na tecla. Para os alunos de acesso direto não ter medo de prova de R+. Tem que Com colocar a prova de certeza. R+. Já fez uma prova antes? Quando a gente refizer, eu não vou ficar lá medular, ok, eu já sei a resposta porque eu decorei. Não, vamos dar um step back, a gente vai olhar a questão como um todo e vai falar, cara, eu sei epidêmio, clínica, diagnóstico, tratamento deste assunto, por mais que tenha caído uma única nuance, se eu não souber, vamos lá, eu tenho várias opções. Eu posso sentar e estudar, posso fazer um flashcard conteudista, mas eu preciso resolver isso. Exato. Certo? E eu lembro de você falando assim, eu pensava assim, nossa, mas até as picuinhas se caíam, assim, até as picuinhas, porque as provas estão ficando loucas e especialidades concorridas, às vezes, é essa questão que é uma picuinha que caiu no R+, e que se repetiu. Esse ano mesmo teve. Acho que as Muitas. 3 últimas de clínica eram da neuro, assim, nem me lembro agora que eu já esqueci tudo, mas era uma coisa bem específica. Eu me lembro que eu tinha um flashcard disso, porque eu já tinha caído em 2 provas de R+, Tá, da então, clínica. e falando em USP especificamente, quem faz a prova não diferencia acesso direto de R+. Então a pessoa vai lá no departamento, então, por exemplo, reumato. Um chefe, 2 chefes vão fazer a prova, vão fazer as questões e vão mandar as questões. Quando eles mandam, a banca vai pegar essas questões e falar, essa daqui vai para acesso direto, essa daqui vai para R+. O que não usou vai ficar no banco.
Ou seja, às vezes vão ter aquelas questões irmãs, que a gente tem um caso clínico com 2 enunciados, que às vezes um vai cair no ano, o outro vai cair no outro. E a banca tem a liberdade poética de mexer um pouquinho nos enunciados. É. Então, às vezes, as questões vão mudar do que os chefes originalmente mandaram. Ou seja, as grandes bancas são... Eu preciso estudar a prova de R+. Esse ano, a Santa Casa, claro que foi o caos, a gente teve Santa Casa versão 1.0, 2.0, mas apesar desse caos, a prova inteira de clínica médica e de cirurgia veio do acesso direto, veio do R+. Então, eles repetiram as mesmas questões. Ou seja, Nossa. eu preciso olhar prova de R+, tá? Vamos lá, tem uma outra coisa aqui, ó. Essa ainda é a mesma, tá bom? Essa mesma colega, a Shen, não sei se eu tô pronunciando certo. Ela colocou aqui, ó. Caso não tenha, mas a gente já falou isso, apenas repetiu as que já tinha feito, a gente já cobriu isso. Uhum. Ou pegou anos mais antigos. Vamos falar até que ano que você foi, Lu? Eu fui até 5. Ótimo, 5. perfeito. Assim, não vou mentir que, assim, véspera da prova, não, última semana, eu dei uma folheada nas imagens Ótimo. mais antigas. Eu peguei lá no Nubank, assim, não é que eu fiz a prova, mas eu vi, Bateu assim, o olho. isso, porque tem muita imagem, né? Às vezes pode Uhum. repetir uma imagem ou outra. Aí, mas eu foquei mesmo os 5 últimos anos. Ótimo. Temos um elogio aqui, ó. Arthur Alencar Feitosa, não sei se você conhece, mas falou: sou fã, arrasa demais. Só para te passar esse comentário aqui, tá bom? Tá bom. Então, ó, gente, podem mandando perguntas, eu estou sempre de olho no chat. Ok, agora que a gente falou de flashcard, a gente já comentou provas, vamos comentar um pouquinho sobre dificuldades. Então, a gente pensa que quando a gente inicia nosso ano, pensando em 2023 para 2024, vai ser tudo mar de rosas. Só que a vida acontece. O que que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa na sua vida de 23 para 24 que falou, cara, será que eu tô prestando residência certo? No sentido, Aham. a vida tá me levando para outro caminho. Me conta, teve uma situação assim? Teve, que eu fiquei noiva, Uhum. em julho, e aí era, assim, um grande sonho da minha vida, para planejar o meu casamento, e isso tirou um pouco do meu não é que tirou meu foco, mas, assim, eu fiquei pensando: "Caramba, eu estou investindo tanto tempo nisso aqui, tanta energia nisso, eu tenho tantas outras coisas na minha vida que eu quero dedicar tempo, que eu quero pensar", e foi prejudicial nesse sentido, porque eu fiquei um pouco dispersa dos meus estudos, assim, principalmente ali setembro, outubro, e aí Uhum. eu fiquei, assim, numa crise existencial mesmo, assim: "Meu Deus, prova de residência, será que é isso mesmo? Será que eu só quero organizar o meu casamento em paz?", sem pensar muito nisso, sabe. Aham. E aí foi que a mentoria que você me deu foi assim, transformadora Porque a mesmo. verdade é que a vida acontece. Então, a gente precisa abandonar aquele pensamento binário de 1 e 0, ou seja, ou é tudo ou é nada. Tem alguns momentos que eu vou ficar naquele meio termo entre 1 e 0 e tá tudo bem. O que a gente não pode fazer é deixar a peteca cair, então mesmo lá, poxa, virei noiva, quero começar a planejar, ainda assim você manteve o mínimo, uma Isso. constância. Conta um pouquinho sobre isso. Foi, eu mantive, assim, constância é o principal, né, mesmo nesses downs aí, eu me mantive constante. A minha carga horária diminuiu realmente de estudo, mas eu sempre tentei fazer um pouquinho, mesmo assim, em dias que não queria nada, pelo menos o flashcard eu fazia. Ótimo. Pelo menos o flashcard eu fazia. E eu acho que isso é muito importante, tem muito poder, repetição. Eu acho, assim, isso é muito forte. E até, assim, eu gostava de deixar, tipo, o sábado e domingo mais livres, mas ainda assim estudar de sábado e domingo também, Exato. Que a fazer repetição. verdade, esse ano é um ano que a gente não pode ficar em cima do muro, como eu falei. É. Tem que virar a chave. E às vezes não. Olha, eu vou falar que dos alunos que sentam comigo, uma das coisas que eu mais noto é que uns 30, 40%, digo a maioria, não virou a chave ainda. Porque se você quer algo na sua vida, não vai É. vir de graça, não vai cair no seu colo, não tem almoço grátis. Então, assim, é óbvio que a gente precisa descansar. Inclusive, é uma das coisas que a gente faz na mentoria para planejar nosso descanso. Exato. Mas não, o que a gente precisa entender é que esse ano não vai ser um Hop Hari, não vai ser uma coisa que Uma você. Disney, não Não. vai, bebê. Exato. Vamos tirar esse cavalinho da chuva, É. coitado, já tá muito molhado. É. Certo?
Conta um pouquinho sobre alguma dificuldade que você viu em alguma matéria específica, porque às vezes a gente fica muito naquela ladainha do, ai, eu não gosto de preventiva, eu não entendo preventiva, que às vezes é um dos erros dos alunos, né? Eles não olham o que eles não gostam e é justamente ali que jaz o ouro. Aí, Como é que você lidou com isso? ó, cirurgia no começo do ano 2022, eu tinha muita dificuldade. Quando eu comecei a estudar. Depois, assim, o pessoal da cirurgia aqui é sensacional, assim, bem aí já não ficou, assim, tão mais difícil para mim. Eu acho que o mais desafiador era a preventiva, porque tem um quê de aleatoriedade nas provas que ninguém prevê, não é? Tem aqueles Sim, assuntos arroz com feijão que você aprende e tudo bem, e aí você tem que focar nisso mesmo, mas tem um quê que é sempre uns surpresas. surpresas, assim. Então essa eu tinha dificuldade, mas aí o que é que eu fazia? Bom, eu vou me apegar no que eu sei que vai cair, né, Isso. e o que for aleatório vai ser aleatório para todo mundo, vai ser uma epidemiologia bizarra que saiu esse ano, do sei lá, número de não sei o quê, e ninguém vai saber, então isso eu não consigo controlar, então vai para Lu, lá. essa é uma mentalidade vencedora, porque É, às vezes a gente tenta, de alguma forma, que eu não sei por quê, o nosso cérebro tenta abraçar tudo. Isso não dá. Então, para algumas coisas, a gente tem que entender que eu vou abrir a prova, eu vou falar, que questão aleatória? Sei lá, se isso daqui é porfiria aguda, se isso daqui é alguma outra doença reumatológica bizarra, não importa. Essa questão vai ser difícil para todo mundo. E esse quê de preventiva é muito legal a gente puxar, porque às vezes os alunos deixam de escanteio preventivo que fala, ah, é aleatório mesmo. Não! não, Tem coisa que é previsível, é, tem coisa do SUS que vai ser igual. exato, Principalmente quando a gente pensa em cálculo, quando eu penso em epidemiologia clínica, não dá para errar isso. Se é, você vai prestar, eu vou até virar aqui para nossa câmera, ó. Se você, ó, eu queria pegar você pelo cangote, puxar aqui, ó. Se você vai prestar algumas bancas específicas, tipo da USP, precisa saber medicina baseada em evidência, certo? Precisa saber MBE, porque vai é cair na sua verdade, prova. é, Então, assim, são coisas que a gente avisa, mas o aluno precisa colocar o dedo na tomada algumas vezes, levar um choque, para depois ver que é realmente, verdade. né? Ótimo. Tá, temos mais perguntas aqui, ó. Nayara Alessandra, tá te parabenizando pela aprovação. Gostaria de saber como organizava suas revisões. Seguia apenas as que apareciam no calendário do cursinho ou adicionava conforme porcentagem ou frequência? Eu acho que isso a gente vai divergir bastante. Vamos falar disso, porque é muito bom. Porque, veja, para cada aluno a gente vai recomendar algo que cabe. O Isso. que você tem a dizer a respeito disso? Ó, eu gostava de fazer aquela assim, como eu já tinha estudado ano retrasado, eu gostava de fazer uma tarefa mínima Uhum. antes da semana começar, porque eu já estava testando meus conhecimentos. Aí eu via a aula X, beleza. Aí eu gostava de retomar esse assunto com 7 dias, depois 30 dias e aí ia repetindo. No começo do ano, eu tentava fazer isso de tudo, mas Uhum. é uma bola de neve, uma loucura. Depois eu fui mais direcionada, aquela questão dos temas, da prevalência e tal. Aí eu fui mais assim, eu vou tentar revisar uma vez por mês tudo que já caiu nas provas que eu quero prestar. Aí eu tentava fazer assim. E no fundo, Lu, eu acho que isso é muito legal, porque é o rabo que balança o cachorro que balança o rabo. Que às Isso, vezes a gente tem uma ferramenta que ela pode ser linda na teoria, mas na prática ela se torna uma bola de neve se eu não sei usar. Daí o aluno isso, vai culpar que é a ferramenta, mas veja, eu preciso utilizar a ferramenta ao meu favor. Então, o que eu isso, sempre falo, se eu quero utilizar uma tabela dessas, a gente não vai colocar todos os temas, número um. isso. E se é um aluno que está fazendo pelo menos uma prova na íntegra por semana, que melhor revisão, qual que é o melhor guia estatístico que existe? A própria A prova. prova. Então, se a partir da prova eu termino uma prova, um simulado, pego esses temas e desses temas eu destrincho e faço mais questões, isso é muito mais inteligente Sim, do que de fato eu deixar um programa fazer isso. isso. Veja, não tem problema nenhum eu querer utilizar uma tabela, mas eu preciso entender que ela vai ter suas limitações, Sim, porque ela não vai abraçar as características de cada um. Então, isso que é legal, que a gente consegue sentar e a gente consegue é, ver. E é isso que você falou, é chave, que a gente discutiu e bateu na tecla algumas vezes. foi. Inclusive, vamos contar um pouquinho para eles que a Lu me procurou em 2 momentos. A gente fez nosso ciclo inicial de atendimento, daí as coisas, né, ansiedade, tudo, e a gente teve uma mentoria muito significativa, Foi. que veio depois do nosso ciclo inicial. Conta como é que foi isso. Foi assim, um momento que eu estava mais down, assim, que eu, assim, achando que não ia passar, porque eu estava dispersa,
não estava tão focada como antes, era outubro, foi. E aí eu fiz, nossa, a rotina que eu estava fazendo, acho que não está sendo mais, como é que eu posso falar? Adequada para essa reta O final, momento. precisa Uhum. mudar, enfim. Aí você foi maravilhoso, que aí me motivou. Eu peguei, recuperei meu brio, estudei super bem em novembro, arrasei, sério. Foi Estudei bom. muito bem. E escutando Taylor Swift, que tinha saído o álbum, e a Sim, gente começou a trocar mensagem com. sim, Ó, eu sou Swifter junto com a Lu. A sim. gente trocou músicas, falou, nossa, Aham, você viu essa? Eu falei, nossa, eu aham, chorei, fiquei o dia inteiro aham. escutando. E também, assim, prova de residência não é tudo. Eu fui pro show dela. Eu também Em fui. novembro, eu tava lá, novembro, assim, flashcard aqui e E a Taylor Taylor, aí. exato, exato. Mas foi muito significativo, porque realmente, assim, recuperei o meu O brio, assim, que eu fôlego tava foi. precisando. E recalcular a rota, porque reta final é outro planejamento. Por isso, ai, como é que você fez? Em que Muda, momento? exato. Por isso que Depende. Lu, você tocou num ponto que eu gosto de comentar, que é assim, a mentoria e de qualquer forma, o método que a gente ensina, ele vai variando de acordo com cada aluno, obviamente, mas principalmente para esse aluno vai variar de acordo com aonde ele está na trajetória. Sim, Então, é o que eu falo, um técnico de vestiário, um técnico que está no vestiário com um time lá, ele vai fazer uma estratégia. Mas quando ele colocar o time para jogar, no primeiro tempo, talvez ele ajuste, mas no segundo tempo, obviamente, ele vai falar, gente, galera, vem aqui, ó. Vocês viram que estava assim, assim, vamos mudar nossa estratégia. Então não dá para eu fazer o mesmo planejamento no começo do ano e seguir isso isso, exatamente ao longo do ano, porque o meu objetivo muda. O exato. momento que eu estou muda e o feedback instantâneo que eu estou tendo precisa ser levado em conta. Isso é Isso. ótimo. Lu, tá chovendo de pergunta. Ó, vamos ver aqui. Ó, Luana, você comentou que em julho e setembro fez algumas mudanças na sua estratégia. Essa época coincide mais ou menos com o fim do cronograma do extensivo Metcalf. Ela colocou assim, entre parênteses, incluindo possíveis atrasos. Dito isso, você chegou a terminar o cronograma de aulas da Metcalf ou foi selecionando aulas prioritárias? Ó, o extensivo eu terminei Uhum, todo, mas o HIIT eu não acompanhei. Eu continuei no extensivo, mas assim, eu já tinha feito 2022, né? Eu já tinha tido a experiência de fazer extensivo, de fazer o HIIT. Então a gente conversou e achou que seria mais exato. adequado continuar ali pelo Uhum, extensivo, né? Mas assim, depende de cada pessoa. exato. Não Infelizmente, a tem gente não como tem uma dizer. resposta. É, Exato. Vai depender muito do conhecimento básico da pessoa, o que ela isso. já construiu, o quanto desse atraso que está rolando e quais são as provas que ela vai prestar. Porque, veja, tem provas que vão ser só em janeiro, tem algumas que são em É, fevereiro, e tem outras que vão ser em outubro, aquele é, outubrão lá, a última semana. exato. Então, assim, depende. E o mais importante é a gente entender que eu preciso ver o conteúdo de fato. E não digo ver para inglês ver. Então, eu não vou colocar lá que está visto. E quando eu É, falo ver conteúdo, não estou falando de aula. Eu estou falando de fazer tarefa mínima, de isso. engajar com as outras coisas. Na sua época, eu estou chamando de velha já. Mas a Medicoff já mudou do ano passado para esse ano. Então, a gente colocou questão triagem Ah, nas aulas. A gente legal. colocou tarefas mínimas divididas por não digo Ah, subespecialidade, mas por grande área. Então, já não está uma coisa então interessante. tá muito diferente. Então veja, agora a gente deu recursos que o aluno pode cumprir sem de fato ter que sentar e ver a aula inteira. E a gente tem para cada aula um Coffee Express, que é uma mini pílula em 2 a 5 minutos que a gente resume a aula, o professor resume a aula e fala o que é importante. Então, Nossa, para o aluno que já tem uma boa base, ver o Coffee Express, fazendo questão de triagem, engatando em tarefa mínima depois, está suficiente. Pode ser que para outros não seja. Então vai depender muito da onde que essa pessoa está. exato. Lu, tem mais coisa. Ó, e nesse período que relatou, modificou como a sua estratégia na reta final. Foi nessa época em que as provas de R3 entraram? Ela tá falando da reta final. Conte. Não, eu já tinha feito. As provas, quando essa reta final, eu refiz as provas de R3. Eu refiz todas as provas, né? De R1 e de R3. A gente fez Exato. Um um checklist. checklist ali pesado, puxado, mas valeu a pena. Não, já estava refazendo, porque eu acho que foi É top. essencial. Exato. Porque, assim, as provas de R+, elas têm uma complexidade maior, você não pega tudo a primeira vez que você corrige. Para que você corrija bem,
sobra. Aí quando você refaz, você, nossa, mas é esse raciocínio aqui que ele quer que eu tenha, é isso aqui, é a noção disso aqui, entendi. E é um processo que você acaba gostando, principalmente da prova da Exato. USP, que é uma E prova assim, boa de fazer. muito, com casinho clínico, bem Isso. bolada. Infelizmente, nas transições dos últimos anos, mais conteúdo, entre aspas, picuinha, tem caído no acesso direto. Essa é uma tendência. Por que que isso acontece, né? Isso é um momento epidemiológico que eu acho que a gente está vivendo no Brasil, que eu acho que vale a pena a gente falar. Pela primeira vez, a gente está tendo um aumento muito grande de pessoas que estão se formando do 6º ano e a gente não está tendo um aumento de vagas de residência. Isso já estava acontecendo antes, mas agora essa curva está se abrindo. Então, cada vez mais formandos e as vagas não estão aumentando. Ou seja, as bancas precisam dar um up em relação ao que elas têm feito. E qual vai ser esse up no acesso direto? Vai ser puxar temas que antes caíam só no R+. Ó, vou te dar um exemplo. Caiu anti-TNF pensando em artrite reumatoide e eu precisava saber qual anti-TNF que eu poderia dar na gestação. Um conteúdo nível R+. Caiu esse ano para o acesso direto. Então, veja, há coisas que antes eu achei que, não, isso não vai cair. Né? Por isso que ter aula com um especialista, como a gente tem aqui na Medical Office, é importante para esse momento epidemiológico que a gente está. Isso é super legal. Ó, mais coisa. Vinícius Tadeu. Como foi sua estratégia no começo? Lá em 2022, ele está fazendo a referência. Então, eu gostava de fazer questão, sempre gostei de fazer muita questão e assistir a aula. Eu ainda não fazia flashcard do jeito que eu faço agora no Anki. Eu tentava fazer os flashcards mais no papel, assim, um ou outro, mas também sem disciplina. Era tipo assim, todo mundo que passa faz flashcard, eu vou tentar fazer. Só que eu sou uma pessoa um pouco analógica, então até para introduzir o Anki na minha vida foi, assim, um processo, mas valeu 100% a pena. Então, eu tentei começar com flashcard no papel, eu fazendo. Só que aí era complicado, porque aí não tinha uma estratégia de revisão, assim, aí não funcionou muito. Mas era basicamente isso, eu fazia muita questão e assistia a aula. E não fiz provas de R+, eu fazia as provas de acesso direto e aí eu ia fazendo de outras, assim, que diziam que eram provas irmãs. Mas eu acho que vale mais a pena focar Exato, na é o que eu banca. falo, porque a verdade que não existem, na minha opinião, provas irmãs. Por mais que a gente fale provas irmãs, todo mundo vai falar de provas irmãs, no fundo, clínica médica de uma pode ser parecida com clínica médica de outra, mas daí GO não vai ser, pediatria não vai ser. Então é muito mais esperto eu estudar minha banca a fundo. Então, antes de eu sequer pensar em provas irmãs, a gente precisa colocar a prova de R+. E lembrando que a gente não tem R+ só de clínica e de cirurgia, a gente tem de PED também. Isso é importante da gente falar. Ótimo. Lu, isso é fantástico. Então, no começo, a gente não tinha, em 2022, todo esse conhecimento, e daí as coisas foram andando, as técnicas foram sendo implementadas. E toda técnica que a gente começa é difícil no começo. Então, você falou, eu sou analógica, demorei ali, né, pro Tico e o Teco pegarem no flashcard, mas acabou indo. Não, se eu conseguir, todo mundo consegue, com certeza. E teve algum momento que você achou que você não ia passar no passado, que você falou, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que teve algum momento assim? Teve. Eu acho que a primeira prova que eu fiz, acho que eu botei muito peso, e eu não fui bem, assim, eu fui até, mantive a nota que eu tinha tido ano passado. E era uma prova que ano passado eu tinha ido muito bem. Aí eu fiz, nossa, o que está acontecendo? Assim, eu estudei mais esse ano e esse ano não fui bem. Como assim? Aí nesse momento eu achei que eu não ia passar. Mas assim, adulto engole o choro e continua. Exato. E uma prova é uma prova, outra Não prova é outra. define, não tem nada a define. ver. Às vezes não era o seu dia, não era o seu momento. Por isso que eu acho que não dá para fazer muita prova, mas tipo, algumas provas para você ter uma segurança, porque tem um quê também de estar no seu dia. Exato. Tá. E não digo só estar no seu dia, mas estar confiante, É porque, confiante, verdade. ó, sinceramente, eu não consigo provar isso, mas eu acho que uns 70% da nossa nota é o nosso conteúdo que a gente estuda. Mas quando você chega lá, é aquela confiança de você ficar tranquilo, você ter o sangue frio, falar, não sei essa, mas eu vou virar com página limpa para a próxima questão. Exato. Bora. E quando a gente fez uma prova de 120 questões, que foi a USP deste ano,
eu tenho que ter esse sangue frio e eu preciso ter Tem. calo na bunda, porque o aluno que É. não treina em casa fazer É. prova, ou faz prova no modo tutor, ele faz prova, faz uma questão e corrige, uma questão e corrige. Não O dá. que você fala para esse aluno? Não dá. Você tem que você tem que simular o seu ambiente de prova. Não tem jeito, assim. E a prova da USP é um desafio, porque o tempo, você pensa assim, nossa, 6 horas de prova, é corrido. Eu entreguei a prova, faltava tipo 15 minutos para acabar. Eu queria brigar, eu comecei a ganhar confiança ao longo da prova, aí eu fiz, não, agora eu vou brigar por cada questão, não vou, assim, vou tentar chegar em algum raciocínio. Só que é uma prova desafiadora pelo cansaço, entendeu? Sim. Assim, você tem que se manter muito firme. Aí eu tentava treinar a tempo também, né? Você imprimia Ótimo. as provas, né? Tipo, quando eu estava treinando especificamente para a USP, eu tentava fazer essas de 120, que ele já tem algumas que já eram assim, Uhum. mas tem outras que não. Eu tentava botar 2 juntas, para treinar a tempo mesmo, assim, resistência mental, entendeu? Isso que você falou é essencial. Então, ó, você postou uma foto que eu nunca vou esquecer, da sua mesa cheia de fotos, cheia É, de provas impressas. foi. Isso foi algo muito bacana que você É. fez. Eu quero que você compartilhe. Isso. Eu acho que faz toda a diferença, principalmente no final, porque eu sentia muita diferença quando eu fazia um simulado no computador, parecia que era, não sei, eu estava na minha zona de conforto ali, era onde eu faço Exato. questão, é onde parece que o raciocínio vem mais fácil. Agora, quando eu imprimia a prova, ia, sei lá, eu ia pra varanda fazer a prova, já não vinha tão automático, parece que a gente modula o ambiente, não sei, aí tem que testar em lugares diferentes e simulando o papelzinho virando, a sua cabeça vai estar baixa, assim, então tem que se acostumar com, de repente, um desconforto no pescoço, entendeu? Que são coisas que você não percebe se você ficar fazendo a prova no computador. Por isso que eu falo, a gente tem que simular. Então, assim, nada da gente fazer intervalos programados que nem a gente faz uma sessão de estudo. Então, eu não vou usar um Isso. Pomodoro. Eu vou pegar minha prova, vou imprimir, vou botar um temporizador no tempo da prova. E digo mais, a gente vai subtrair. Então, em casa, eu nunca tenho o tempo da prova real, porque eu tenho o gabarito. Esse ano, eu tenho cada história triste de Sim. aluno que colocou uma questão no gabarito e arrancaram a prova dele porque ele não tinha dado tempo. Então, podia ter gabaritado uma prova, gabaritada uma grande área, mas não. Ó, essa semana eu sentei com uma aluna que Caramba. colocou uma questão de preventiva, que não deu tempo de colocar as outras 19, porque Nossa. ameaçaram desclassificá-la do concurso, porque afinal de contas o tempo tinha dado. E faz parte do jogo eu usar o meu tempo, inclusive para o Isso. gabarito, porque senão eu estaria ganhando uma Exatamente. vantagem. É, Então, assim, é o jogo. exato. Lu, temos mais uma pergunta da Ana Vitória. Lu, como você dividia seu tempo para assistir às aulas do extensivo? Assistiu todas, verdes, amarelas e vermelhas, que a gente já falou que o HIT não, mas falando do extensivo. Isso. Seus flashcards eram baseados nas aulas e nas questões ou só nas questões? Tudo. Ó, os flashcards, tem flashcards que eu gostava de printar a aula toda. Uhum. E aí depois eu editava em cima, tipo, vou fazer um flashcard mais conteudista, aí eu partia da aula. Tinha flashcard que era a questão mesmo que eu errei, e eu gostava de botar a questão, e aí embaixo eu escrevia com as minhas próprias palavras o que estava errado. Tinha flashcard que era imagem, que eu via que era um assunto que eu errava, pancreatite, não sei ver imagem pancreatite. Eu ia lá, pesquisava imagem, colocava. Tinha flashcard que vinha de erros de questão. Era muito assim, variável. É uma coisa que quando você vai se acostumando a fazer o flashcard, fica natural. As informações vão aparecendo, né? Pra você criar. E a gente não deixa os alunos no ar. Temos uma aula só na mentoria sobre flashcard, da mentoria coletiva, e na nossa individual a gente vai ver a dificuldade de cada um também. Isso. Você lembra? Você aceitou Sim. de trombose de veia renal que você botou lá. É verdade. Fez bem certinho. Eu usei de esqueleto para outros tantos. Exato. Então, só para falar para as pessoas, eu peguei a Lu. A gente pegou um flashcard que eu nem me lembrava do tema. Foi de trombose de veia renal. Foi, trombose de E a veia gente colocou lá todas as coisinhas, assim, telegraficamente. Foi. Epidêmio, clínica, diagnóstico, tratamento. A gente sentou e daí as coisas andaram. Foi. Muito bom, muito Exato. bom, Lu. Lu, a gente tá aqui já quase estourando o nosso tempo, tá? Mas eu queria, assim, pra gente encaminhar para o nosso fechamento, tá? Como é que foi a sensação de você olhar seu nome na lista? Tudo bem que eu mandei uma mensagem, talvez até antes. Foi, Acho que você eu foi o tava... primeiro. Foi. Então, assim, gente, é que nem mãe, a gente fica com os nossos Sim. filhos. Então, assim, saiu o diário oficial, eu falei, Luana, eu te mandei mensagem antes da Luana saber que ela tinha passado. Porque eu falei, Luana.
Então conta como é que foi essa sensação de ser aprovada? Conta um pouquinho. Nossa, é assim, a sensação que dá é que tudo valeu a pena. Você olha para trás, assim, tudo que você abriu mão, que você dedicou tempo, que você fica pensando: "Nossa, será que" não, tudo vale a pena. Eu digo fico pensando assim: "Nossa, eu faria tudo de novo, 3 vezes, dando cambalhota", pra ter isso, assim, tipo, a sensação de que, nossa, ainda mais numa grande instituição, assim, que era um sonho, assim, nem sei, até hoje, assim, eu tô meio acho que hoje, talvez, que eu fui lá, acho que já caiu um pouquinho mais a ficha. Vamos lá trabalhar. Mas é um sonho, assim, faz Sim. valer tudo a pena. E uma coisa que eu queria fechar, eu gosto muito de vision board, e eu sei que você faz. Aham. Como é que foi esse processo? O que é vision board e o que que ele te ajudou? Nossa, então, eu fiz logo depois que eu não tinha passado, ali. Eu fiz assim: "Nossa, eu quero fazer assim, para eu poder me lembrar, assim, nas horas que eu tiver sem motivação, entender, assim, porque é muito fácil a gente perder, esquecer, Muito. porque que a gente tá fazendo na hora do vexame, né. Aí, eu fiz a parte de trás da minha agenda. Eu não gosto de deixar, assim, exposto, que é outra coisa que você fala, assim, também, né, que é o ambiente de estudo tem que estar mais limpo, Limpo. então eu não vou Uhum. colocar na minha frente, mas eu gostava de deixar na parte de trás da agenda. E aí, frequentemente, eu voltava lá e eu via, tipo: "Não, você está fazendo isso aqui, porque é o seu sonho, porque você merece, que você é capaz", e é isso, mas eu acho que vale a pena fazer. É. Explica para quem não sabe como é que você faz o vision board? O que seria isso? Aí você coloca frases, assim, eu pelo menos gostava de elencar motivos, né, de por que que eu Uhum. estava fazendo isso. Beleza, estou fazendo isso por isso, isso, isso e isso. Tá, o que é que você vai ganhar se você conquistar isso que você quer? Isso, isso, isso e isso. E aí botava umas frases motivacionais também, é isso, é um lembrete de por que você está construindo essa jornada, pra gente não se perder. Muito bom. Então, para a gente fechar de fato agora, escolhe um recado que você daria para Luana Cartacho de 2022, para a gente pensar num cenário, digo de 2022 para 2023, para aquela Luana que poderia ter desistido ali, poderia ter trocado de especialidade, poderia estar fazendo outra coisa. O que que você falaria para essa Luana? Pensa por quê? Tem muitos alunos que estão no momento É, onde você estava em janeiro, isso. ali, nessa transição desses anos. O que que você falaria? Pode olhar até para o nosso aluno direto. Olha, eu diria que para confiar no processo e aprender a apreciar a jornada, que você pode ganhar coisas muito boas, durante esse processo. Disciplina, aprender a tirar motivação, mesmo com momentos difíceis, a ter rotina também e acreditar no processo. Você está fazendo, o seu, está tendo constância e insistindo, você vai conseguir, só não consegue quem desiste. Aí quem desiste realmente. Já não tem nem Aí como. mas é insistir. Muito bom, Luana. Então, ó, estamos a 28 de fevereiro, encerrando um baita de um É, ciclo que não começou em 2023. Isso é exato. importante. Começou antes. Você fez uma trajetória linda. E assim, o que você aprendeu nessa parte, você vai utilizar ainda na residência. Os flashcards não vão te abandonar, Não, porque tá vindo o TED aí. Para quem não sabe, o aham. TED é a prova de título de especialista em dermatologia, que é difícil para chuchu, É, que mesmo que você passe na residência, mesmo você fazendo a residência, todo mundo presta para ser é. titulado, porque isso é importante. Então, Aham. assim, outros desafios vão vir e essas ferramentas estão ali com você para te ajudar, Não, para sempre agora, flashcard é para tudo, para alemão, qualquer coisa, eu uso para tudo. para tudo. Então, Lu, muito obrigada pelo seu tempo, sua Nada, disponibilidade, tá certo? E eu te desejo tudo de bom na sua trajetória, obrigada. tá bom? E queria dar um recadinho especial, já fechando, ó, vou até olhar para outra câmera agora para a gente ter aquela visão mais ampla assim, ó, do nosso cenário. Queria agradecer, como sempre, a equipe da Medcoff que prepara esse cenário com muito, muito, muito cuidado, lindo e maravilhoso. Queria agradecer a sua audiência.
hoje aqui comigo, interagindo, fazendo perguntas e principalmente mandando seus comentários, coisas que vocês gostariam que a gente abordasse. A gente tem vários episódios que a gente vai lançar, tem alguns que já estão prontinhos, que a gente vai lançando ao longo do tempo, e eu vou tentar fazer o máximo aqui com vocês ao vivo para a gente ter essa interação. A única coisa é que às vezes o horário do aluno não vai bater com o horário que a gente pode fazer. É. Então, por isso que a gente, né, é mais flexível. Então, gente, um beijão para vocês, boa noite e continuem firmes e fortes nos estudos de cada um. Oi, 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 gente!